querido irmão e irmã da Renovação Carismática Católica de Santa Catarina. Você, formador, formadora desse querido estado, seja bem-vindo a este ensino. Eu me chamo Eliane Noronha, sou casada, participo do grupo de oração Beata Helena Guerra aqui na Arquidiocese de Maceió e neste tempo, irmãos, o Senhor me chamou a coordenar o Ministério de Formação do estado de Alagoas, mas também a colaborar no núcleo do Ministério de Formação. Neste momento, eu quero dizer para você aquilo que vem do coração de Deus. O Senhor te chamou a este ensino porque Ele quer te dar uma fé madura para que você possa estar na linha de frente como um escudo no Ministério de Formação. Então, eu quero convidar você já neste início de ensino a dizer comigo: Senhor Jesus, eu me coloco, eu abro o meu coração para que este ensino dê a mim uma fé madura, para que este ensino, Senhor, possa transbordar no meu coração, para me dar a capacidade de me colocar sempre como linha de frente para os meus irmãos. Amém? Irmãos, nesse primeiro momento, diante daquilo que me foi proposto, desta formação, eu queria convidar você a pensar naquilo que tem sido o seu ministério. Como você tem exercido este ministério que o Senhor tem te confiado? Nesse ano, o Senhor nos chama a sermos sentinelas na casa de Israel, como vai dizer o profeta Ezequiel. Nesse ano em que o Senhor nos chama a ser sentinela, o tema que me é proposto para falar para vocês, para partilhar com vocês, é o seguinte: o formador na linha de frente, como escudo para defender a identidade. Um sentinela, irmão, é aquele que se coloca na linha de frente para defender um povo, para anunciar aquilo que vai acontecer, para deixar os outros atentos. E quando o perigo estiver chegando, ele toque a trombeta para que todos possam entender o que está acontecendo, mas também para anunciar a graça de Deus. Então, neste dia, neste ensino, eu quero partilhar isso com você. Você estar na linha de frente para anunciar aos demais a graça de Deus, que é a nossa identidade, que é o batismo no Espírito Santo. Então, primeira coisa que você deve compreender como formador: o Senhor te constituiu sentinela, o Senhor me constituiu sentinela na casa de Israel. Estar na linha de frente, estar nesta linha de frente, é assumir a responsabilidade de se colocar à frente como um escudo para salvaguardar os demais irmãos. Você é um escudo que está à frente para salvaguardar os demais irmãos, aqueles que o Senhor te confiou na formação, aqueles que são os seus formandos. Então eu quero chamar a tua atenção para isso, irmão. O chamado que o Senhor fez. Você foi chamado pelo Senhor para, a partir da transmissão da nossa identidade, da identidade do movimento, da identidade da RCC, ajudar a salvar vidas. O teu ensino pode salvar vidas. O teu ensino pode ajudar outras pessoas a mudar de vida. E aí você pode estar se perguntando assim: mas Eliane, de que forma? Antes eu queria partilhar com você aquilo que vai dizer a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus. Eu quero que você pegue comigo a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos de 32 a 39. E vai nos dizer assim a palavra de Deus: lembrai-vos, contudo, dos vossos primórdios, apenas haveis sido iluminados,
portastes com combate doloroso. Éreis às vezes apresentados como espetáculo, debaixo de injúrias e tribulações. Outras vezes vós vos tornasseis solidários daqueles que tais coisas sofriam. Vós, participantes com efeito do sofrimento dos prisioneiros, e aceitastes com alegria a expoliação dos vossos bens, certos de possuir uma fortuna melhor e mais durável. Não percais, pois, a vossa segurança, que tamanha recompensa merece. De fato, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus e alcançardes o que lhe prometeu, porque ainda um pouco, muito pouco tempo, e aquele que vem chegará, e ele não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se esmorecer, nele não encontrarei nenhuma satisfação. Nós não somos desertores para a perdição. Somos homens da fé para a conservação da nossa vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Perseverantes, irmãos. O nosso primeiro chamado é esse. Então, de que forma o formador atua como um escudo, Eliane, para defender a identidade do movimento? Quando ele se coloca e quando ele compreende e assume com zelo o serviço que o Senhor lhe confiou. Querido formador, qual foi o serviço que o Senhor confiou a você? O serviço de salvar homens e mulheres a partir do teu ensino. O formador sabe qual é a atuação dele para que ele seja esse escudo, sendo fiel ao magistério da igreja, à tradição verdadeira dos apóstolos, aos ensinamentos da Sagrada Escritura e anunciando, testemunhando com a sua vida essa palavra que é salvadora, esta palavra que é Jesus, esta palavra que é uma pessoa. O Papa Bento nos dizia que Jesus não é uma filosofia de vida, Jesus é uma pessoa. E esta pessoa precisa transformar a tal ponto a nossa vida, que essa transformação transborda na vida dos irmãos. O documento de Aparecida vai nos dizer o seguinte, lá no parágrafo 18, diz assim: conhecer a Jesus Cristo pela fé, olha que lindo, formador, a sua missão. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é nossa alegria. Segui-lo é uma graça e transmitir este tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e nos escolher. A sua tarefa é anunciar Jesus. A sua tarefa é transmitir Jesus, é transmitir os conteúdos da fé, mas com alegria. A alegria que não passa, a alegria que é verdadeira, que vem de Jesus, que é a nossa verdadeira alegria. Então, esta é a primeira forma, de que forma o formador atua como escudo para defender a identidade, transmitindo com toda a verdade os conteúdos da fé, aquilo que vai dizer o tripé da nossa fé, o magistério da igreja, a sagrada tradição e a Sagrada Escritura. Assim nós estamos, irmãos, colaborando e cuidando para defender a identidade. Ele defende e guarda a identidade que por ele passa todos os outros. Ou seja, ele
defende e guarda a identidade, porque por ele passa todos os outros. Os outros o quê? Os outros serviços, os outros ministérios. A nós é dada esta incumbência de formar todos os outros irmãos que passam pelo nosso grupo de oração, todos os outros serviços que passam pelo nosso grupo de oração. Nós formamos os intercessores do nosso grupo de oração, não com a formação específica, mas nós formamos aqueles que formam os intercessores, mas nós formamos todas aquelas pessoas que passaram pelo processo querigmático, que agora querem entrar no grupo de oração para servir. Nós formamos e ali nós vamos dando, irmãos, estes conteúdos, esses ensinamentos, vamos repassando essa transmissão da nossa fé, daquilo que é a identidade do nosso movimento. É conosco que eles vão aprendendo que a nossa identidade é batismo no Espírito Santo, prática dos carismas, viver em comunidade. É conosco que eles vão entendendo qual é a identidade da renovação carismática católica. E entendendo esta identidade, logo, a proposta que o Senhor tem para nós, para que todo mundo seja batizado no Espírito Santo, ela se concretizará, porque nós somos guardiões dessa identidade. Então, o nosso serviço enquanto formador, ele se desdobra no grupo de oração, formando todos aqueles que passam por nós. E por nós passam todos os outros serviços. Por nós tem formadores do Ministério de Comunicação Social, do Ministério de Pregação, de Formação, de tantos outros serviços dentro do nosso grupo de oração. Então você é aquele que defende e que guarda a identidade, formando outras pessoas dentro do grupo de oração, na renovação carismática católica. Que nobre é a sua missão, querido irmão. Que nobre é a sua missão, querida irmã. Que coisa linda você ser guardião da identidade. Que lindo, irmão, você se colocar na frente como este escudo que guarda o movimento, que guarda a identidade do movimento e, como consequência, guarda também a vida dos demais irmãos. O que o formador precisa fazer para manter-se fiel na linha de frente? Vocês sabem que aquele que se coloca na linha de frente é aquele que se coloca no lugar do outro, para que tudo o que irá acontecer com aquele povo, ele receba primeiro. Às vezes a gente pensa só em coisas boas, né? Quando nós falamos isso. Mas, irmão, você é responsável pela salvação dos demais, do que estão atrás dos seus ombros, porque você é escudo, é guardião desta identidade. Então, o que o formador precisa fazer para manter-se fiel na linha de frente? 5 pontinhos aqui eu queria partilhar com você. Primeiro, ter maturidade na fé. Você lembra que quando nós iniciamos o nosso ensino, o Senhor dizia que Ele queria lhe dar maturidade na fé, te fazer uma pessoa madura, para que você pudesse ficar na linha de frente, para que você se colocasse como escudo para guardar esta identidade. Então, a primeira coisa que você precisa ter é maturidade na fé. Eu lembro que em um dos encontros da renovação, há alguns anos atrás, eu fui muito ferida para esse encontro. E eu fui dizendo assim para o Senhor: é a última vez que eu estou vindo nesse encontro. Mas ao mesmo tempo, eu tinha criado uma expectativa muito grande naquele encontro. E eu achei que por participar daquele grande encontro pela primeira vez, né, já dando um intimato ao Senhor que seria a primeira e a última, se Ele não resolvesse a situação toda, eu não voltaria. Eu não seria mais serva da renovação carismática. E passou o primeiro dia, o Senhor não superou as minhas expectativas, no segundo também não, no terceiro também não. No quarto dia, já perto do encontro terminar, o Senhor falou assim para o meu coração: eu não trouxe aqui você para resolver a sua situação.
eu te trouxe aqui para te dar uma fé madura. No momento, irmãos, eu não entendia que fé era aquela que o Senhor queria me dar. Mas ao longo daquele ano, eu fui compreendendo. Um mês depois, o meu pai foi acidentado por um caminhão-baú, passou 3 meses no hospital. 3 meses depois do acidente do meu pai, o único tio que eu tinha, por parte de mãe, foi assassinado. 5 meses depois, voltando de uma formação, nós recebemos a notícia que o meu irmão estava preso já fazia 11 dias. E naquele dia eu compreendi o que o Senhor queria dizer. Que se Ele não tivesse me levado ali, para naquelas formações que eu ouvi, para me instruir na fé e me dar uma fé madura, eu não teria perseverado naquilo que Ele tinha reservado para mim durante todo aquele ano. Tudo, irmãos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e nós precisamos ter esta fé madura. Segundo ponto, aceitar a cruz de nosso Senhor. Sofrer com os que sofrem. Nós somos chamados a partilhar, a sermos sirineus na vida uns dos outros. Então, aceitar a cruz de nosso Senhor e aceitar sem reclamar. A Porta Fidei vai nos dizer o seguinte, sobre o ano da fé, o Papa Bento XVI nos escrevia assim, lá no parágrafo 15. Quantos crentes, mesmo em nossos dias, provados pelo silêncio de Deus, cuja voz consoladora queriam ouvir, as provas da vida ao mesmo tempo em que permitem compreender o mistério da cruz e participar nos sofrimentos de Cristo. Isso são prelúdios da alegria e da esperança que a fé conduz. Quando sou fraco, quantos crentes, mesmo em nossos dias, provados pelo silêncio de Deus, cuja voz consoladora queriam ouvir, as provas da vida ao mesmo tempo em que permitem compreender o mistério da cruz e participar nos sofrimentos de Cristo. São prelúdios da alegria e da esperança a que a fé conduz. Quando sou fraco, vai nos recordar São Paulo, então é que sou forte. Então nós precisamos participar da cruz de Cristo, mergulhar nesse mistério da cruz de Cristo, mas não com um olhar desesperador, não com um olhar de quem não vai conseguir, não com um olhar de que não vale a pena ser de Deus, não. Mas nós precisamos olhar para essa realidade da cruz de Cristo como aqueles que são vencedores em Jesus. Por mais que muitas vezes pareça que o Senhor está calado, por mais que muitas vezes parece que o Senhor não nos dá resposta, que o Senhor não fala conosco, mas Ele se faz um conosco, assim como Cirineu se fez com ele e o ajudou. Ajudou a carregar a cruz. O Senhor também está conosco. Então eu quero dizer a você, formador, que mesmo que a sua cruz esteja difícil, mesmo que as situações estejam difíceis no teu ministério, na tua casa, na tua família, no teu grupo de oração, não desanime. Carrega a cruz de Cristo com alegria. Carregue a cruz de Cristo, ajuda o Senhor a carregar a cruz com alegria. Recordemos-nos daquilo que vai nos dizer São Paulo. Eu completo na minha carne aquilo que faltou à paixão de Jesus. Eu completo na minha carne o sofrimento que faltou ao Senhor. Então, segundo ponto, aceitar a cruz de nosso Senhor, a cruz que nos é imposta a cada dia, porque sem cruz não haverá salvação. Nós não podemos nos esquecer disso. Depois, no terceiro ponto, perseverar até o fim. O versículo 36 vai nos dizer o seguinte, da carta aos Hebreus. Pega comigo mais uma vez, Hebreus, versículo 36 nos diz o seguinte, sobre a fé perseverante. De fato, é de perseverança que tendes necessidade para cumprirdes a vontade de Deus,
e alcançardes o que ele prometeu. O que você precisa para realizar a vontade de Deus, o que você precisa para realizar aquilo que o Senhor te confiou, é perseverança, é perseverar, é uma espera escatológica da qual este versículo vai nos falar. Esperar em Cristo, esperar a segunda vinda do Senhor, mas já viver aqui como se estivesse vivendo esta vida que o Senhor preparou para nós, com perseverança. É perseverar até o fim. Porque o versículo seguinte vai nos dizer assim, ó. Nós não somos deserdores para a perdição. Nós não somos de perder o ânimo. Somos homens da fé para a conservação da nossa vida, desta vida que nós esperamos em Deus. Se com Cristo morremos, com Ele ressuscitaremos, para realizar a nossa missão de salvar tantos homens e mulheres a partir da missão que Deus nos confiou. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos perseverar até o fim. Apocalipse, o livro do Apocalipse vai nos dizer que vencedor é aquele que vai até o fim. Perseverar até o fim, irmãos, para que o Senhor nos dê o prêmio que nos foi reservado, a coroa eterna, aquela que ninguém pode tirar de nós, aquela que ninguém pode roubar de nós, aquele tesouro que as traças e a ferrugem não vão corromper. É perseverar até o fim para receber do Senhor, Ele, que é o justo juiz, aquilo que Ele preparou para nós no final. Aquilo que Ele reservou para mim e para você. É ouvir do Senhor, é perseverar para dele ouvir. Vinde, benditos do meu Pai. Vinde, benditos do meu Pai, porque realizastes bem a tarefa que eu te confiei. Então, perseverar até o fim, para que a vontade de Deus, para que aquilo que Ele nos confiou, seja verdadeiramente executado. Para que no final de tudo, sejamos chamados, irmãos, de servos bons e fiéis. E ao que cabe aos servos, ao que cabe aos administradores, é que eles administrem com responsabilidade. É isso que esperam de nós. É isso que cada formando espera de nós. Que o nosso ensino seja um ensino da verdade de Jesus Cristo, da verdade de nosso Senhor. O que esperam de nós é que o nosso ensino seja a transmissão da fé verdadeira, da fé da igreja, da fé de Jesus, da fé em Cristo nosso Senhor. Quarto ponto, vida de santidade. E aí eu queria recordar aquilo que o Papa Paulo VI vai nos falar lá na Evangelho Enunciante, no 41, no parágrafo 41. Ele vai nos recordar o seguinte, que os homens contemporâneos, eles escutam com muito mais boa vontade as testemunhas do que os mestres. E se antes eles escutam os mestres, é porque estes são testemunhas. Então, caro formador, formadora do estado de Santa Catarina, o seu primeiro chamado é o chamado à santidade. É o chamado a ser testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo. É o chamado a colocar-se nesta linha de frente, mas também como santo. Porque a santidade é a santidade que vai atrair o coração de Deus. O nosso primeiro chamado foi o chamado à santidade. O nosso primeiro chamado, enquanto batizados, é o chamado à santidade. E aí a Porta Fidei, no parágrafo 15, também falando sobre esta realidade, vai nos dizer assim: a fé obriga cada um de nós a tornar-se sinal vivo da presença do ressuscitado no mundo. Aquilo que o mundo tem hoje particular necessidade é o testemunho credível
de quantos iluminados na mente e no coração pela palavra do Senhor são capazes de abrir o coração e a mente de muitos outros ao desejo de Deus e da vida verdadeira, aquela que não tem fim. Nós só seremos capazes de dar esta resposta que o mundo tem hoje particular necessidade a partir de um testemunho credível, de que a partir de uma mente iluminada, de um coração aberto, a palavra do Senhor seja capaz de abrir o coração e a mente de muitos outros ao desejos de Deus e da vida verdadeira, aquela que não passa, aquela que não tem fim. Você é convocado pelo Senhor, nós somos chamados pelo Senhor a formar homens e mulheres, não para esta vida, mas para aquela vida que não tem fim, para a pátria celeste. Nós somos chamados pelo Senhor, convocados pelo Senhor, a formar homens e mulheres para o céu. Por isso é importante que seu testemunho seja credível, para que você se coloque na linha de frente como este escudo para salvaguardar outros irmãos e os entregar ao Senhor, de maneira, irmãos, que estes não tenham se perdido. De apresentar para o Senhor cada um dos seus formandos e dizer: Senhor, aqui estão aqueles que tu me confiastes, porque eu pude dar um testemunho credível, Senhor, de vida de santidade, para que eles também pudessem conhecer a Ti e a vida definitiva que não passa. Quinto ponto, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Formador, formadora, você não faz o que quer. Você não é conduzido pelos seus instintos, pelas suas vontades. Você é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Este Espírito que ensina, recorda, é este Espírito que te conduz. É deixar-se ser verdadeiramente, inteiramente conduzido pelo Espírito Santo. Desde o acordar até o dormir. Como nós cantamos tantos anos na renovação carismática, desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Então, desde o nascer até o pôr do sol, nós precisamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, por esse Espírito que transforma a nossa vida, por esse Espírito que nos restaurou, por este Espírito que nos deu a graça de viver concretamente, de forma palpável e credível, o amor de Deus. Esse Espírito Santo, que, como vai nos dizer a carta aos Romanos, é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É esse amor que nos conduz. É este Espírito Santo, ele que é o eterno amor entre o Pai e o Filho, que deve nos conduzir, que deve fazer de cada um de nós homens e mulheres cheios, transbordantes do seu amor, da sua ação salvífica. Nós falamos muito que somos chamados a ser canal da graça de Deus. Eu quero neste dia fazer um desafio para você. Eu quero te convidar a sair da condição de canal para reservatório transbordante da graça de Deus. Seja você formador, formadora do estado de Santa Catarina, você coordenador, você servo da Renovação Carismática Católica de Santa Catarina, um reservatório transbordante da ação do Espírito Santo. Deixa neste momento que o Espírito Santo de Deus ensine a você aquilo que você precisa aprender para ser este formador na linha de frente como um escudo para guardar a identidade. Seja você neste dia este formador que se coloca diante do Senhor
como escudo, como sentinela, para guardar aquilo que o Senhor te confiou, para transmitir com segurança e alegria aquilo que o Senhor espera que você transmita a cada um dos seus irmãos. Deixa que o Espírito Santo agora te recorde de tudo aquilo que você precisa ser recordado. E caminhando para o final desta pregação, eu quero convidar você a rezar nesse momento e deixar que o Espírito Santo, Ele que vai nos recordando toda a verdade, Ele que vai revelando toda a verdade, revele agora, recorde agora, ensine agora aquilo que você precisa aprender. Peça ao Espírito Santo de Deus que neste dia, e eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por tudo que tu fostes realizando durante tudo o que nós fomos vendo, Senhor, neste ensino, nos outros que já foram aplicados. Por isso eu quero te louvar e te bendizer. Muito obrigado, Senhor, porque tu nos ensina a sermos formadores segundo o teu coração, porque tu nos ensina, Senhor, a nos colocarmos como escudo para guardar a identidade do movimento. E guardando esta identidade, Senhor, o mundo seja batizado no teu Espírito Santo. Por tudo isso, Senhor, eu quero te louvar, te bendizer e te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.